Tudo Tá, beleza, vou começar a aula. grita. Edenildo, tá me escutando? Tô escutando sim, na boa. Tá. Desliga aí, Lucas. Pronto, Lucas fechou, agora vamos embora. Então, Edenildo, tá conseguindo ver minha tela aí tranquilo? Sim. Tá, então vamos lá. Na última aula a gente falou lá de funções inorgânicas, de dióxido e de ácido. Aí aqui tem um resuminho aí do que a gente falou lá, né? A gente falou que os óxidos eles podem ter caráter básico, que aí quando mistura com a água forma uma base. Eles podem ter caráter ácido, que quando mistura com a água dá um ácido. A gente classificou a gente falou das bases, a gente falou dos nomes dos óxidos, né? Como é que a gente dava o nome lá para os óxidos. A gente falou das bases, o que são bases, né? São compostos que liberam hidroxila. A gente também falou das classificações delas, falou de formas de dar nome para essas bases. Falamos sobre força, né? Não, aqui tá base, né? Mas eu falei de ácido, desculpa, base eu vou falar hoje. A gente falou lá dos ácidos que tinha ácido fraco, ácido forte, classificou os ácidos, e nessa aula de hoje a gente vai ver bases, que eu botei aqui, mas eu botei errado, a gente vai ver bases e sal, beleza? E aí, Beleza. vamos colocar aí no nosso, onde a gente vê a química no nosso dia a dia, né? A base no nosso dia a dia, não é no nosso dia a dia, né? Mas é o que a gente conhece, assim, de falar, né? Soda cáustica é hidróxido de sódio. Isso aí para limpar, acho que pia, sei lá, não sei muito bem, mas o pessoal usa como produto de limpeza. E a cal, né? Que o pessoal usa para pintar a calçada, pintar a árvore. A cal é hidróxido de cálcio, é o óxido, na verdade é o óxido de cálcio. E quando você mistura na água para poder pintar, e aí óxido básico com água forma uma base. E aí ele vira o hidróxido de cálcio, que é o que você realmente usa ali para pintar a árvore. Por que eles pintam a árvore, eu não sei, mas só metade da árvore também. Mas usam isso. Beleza? E aí, qual é a definição de uma base, né? Uma base, como o ácido era uma substância que liberava o hidrônio, né, o H+, a base tem uma definição muito parecida, né? O que diferencia a base do ácido é esse componente que ela libera. Então, o que são as bases? São substâncias que, segundo a Arrhenius, né, que era um cara que estudou química há muito, muito tempo atrás, ele disse que bases são compostos que, quando em água, liberam hidroxila, beleza? Outros compostos podem liberar hidroxila em água, mas aí a gente fica restrito ao metal. Então, quando um composto que tem um metal em água libera hidroxila, esse composto ele é uma base, beleza? Então eu coloquei alguns exemplos aí, ó. Você tem o NaOH, que é o hidróxido de sódio, lá a soda cáustica. Quando em água ele libera o cátion, que a gente viu também, né? Só lembrar lá das outras aulas, libera o cátion Na+1 e libera hidroxila, beleza? O hidróxido de alumínio, LOH3, em água libera o cátion Al+3, mais 3 hidroxilas, beleza? E o hidróxido de lítio, que libera o cátion lítio+1 e hidroxila OH-, beleza? As bases, elas têm algumas características, né, que, como eu digo, a química a gente tende a classificar coisas quando elas são parecidas umas com as outras. Então, as bases, elas, quando em água, são eletrolíticas. O que é eletrolíticas? Né? Conduzem eletricidade. Se botar lá 2 fiozinhos e passar energia, ela vai passar por dentro dessa solução, né, da água ali. E elas também reagem com ácidos por meio de reações de neutralização, que vão gerar um sal e uma água, e que a gente vai ver mais para frente com mais cuidado isso. Beleza? Até agora tá indo, Danilo? Tô entendendo. Desculpa. Ah, beleza. Beleza. E a gente
como a gente falou lá de ácido, que a gente tinha uma classificação, a gente também classifica as bases por diferentes características. Né? Então, a primeira característica que a gente vai ver aqui para classificar uma base é o número de hidroxilas que ela tem, beleza? Então, é como se fosse por campeão, né? Eu tenho uma... eu não tenho ser campeão, depois bicampeão, depois tricampeão, depois tetracampeão. A gente usa o mesmo pensamento, né, que é a quantidade de títulos para a quantidade de hidroxila. Tem uma diferença de nome, mas é algo bem simples. Então, por exemplo, esse MgOH2 que tem duas hidroxilas, a gente vai falar que ela é uma Alguma coisa. base, de base. Como é que é? Peraí, rapidinho. De base. Tá. Nossa, É igual parecida. Essa aqui de baixo, que tem uma hidroxila só, a gente vai falar de monobase. De um. E essa aqui, que tem três, a gente vai chamar de tribase. Essa nomenclatura não é muito comum, mas é importante a gente saber que ela existe, tá? Depois a gente vai falar um pouco da... Acho que logo depois a gente vai falar um pouco da nomenclatura das bases, beleza? E como a gente falou em ácido, né? As bases, elas também têm uma classificação pela força da base. E o que significa essa força da base? É o quanto de hidroxila ela consegue gerar, beleza? Então, o que eu estou dizendo aí? Eu vou até abrir aqui o quadro, porque eu lembro que da última vez ficou melhor explicando no quadro, né? Estava aberto aqui, peraí. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo ali? Tá vendo aqui, ó? Vou usar como exemplo vou usar como exemplo o CA, tá ligado ao OH, beleza? CA, tá ligado ao OH. Aí, beleza, quando eu coloco esse CaOH em água, ele pode separar, ou liberar, né? Só uma hidroxila, concorda comigo? E essas outras duas vão ficar iguais. Só. Tá conseguindo ver aí, Danilo? Tô conseguindo ver. Vamos lá. Qual é a definição de base, né? É uma substância que libera hidroxila, beleza? Lembrando. E a definição de forte ou fraco é a quantidade de hidroxila que ela libera quando está em água, beleza? Então, eu estou usando isso aqui como um exemplo em menor escala, né? De um tamanho pequenininho. Então, vamos dizer que eu tenho 3 moléculas de CaOH e quando eu coloquei em água, eu só consegui liberar uma hidroxila, entendeu? Eu diria que essa base aqui é fraca, nesse exemplo que está liberando só um OH. Mas eu também pode acontecer, na verdade, quando eu coloco alguma base na água, pode acontecer dela liberar todas as hidroxilas possíveis. Um macete. Eu posso ter essa cara aqui,
eu consegui liberar todas as hidroxilas e todos os cálcios mais, todos os cátions de cálcio. Então, quando isso acontece, eu tenho uma base forte, entendeu? E aquela primeira situação, ou intermediário, eu tenho uma base fraca. Entendeu, Danilo? Entendi, estou com o microfone desligado. Né? Entendeu? Essa classificação foi, então, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu falei aqui de classificação de forte ou fraco de uma base, beleza? E aí, como eu também dei lá nos ácidos, está até aqui ácido. Como eu falei lá nos ácidos, a gente não vai botar isso na água sempre, né? Toda vez que for chegar na prova, pô, essa base é fraca ou forte, eu vou botar na água, vou ver se libera pouco ou muito. A gente não vai poder fazer isso. Então, a gente tem que entender quais são as características desses elementos que formam uma base fraca ou uma base forte, beleza? Não gosto de ficar usando o slide antigo. Então, as bases fortes, elas são formadas por metais, né? Como a gente já tinha falado lá, que base tem que ser formada por metal. E essas bases fortes, elas são formadas pelo pessoal da família 1A e da família 2A. Então, o NaOH, o CaOH são bases fortes. Dentro dessa regra aqui, eu tenho duas exceções. O berílio e o magnésio, que estão na família 1A e 2A, eles não são bases fortes, eles são bases fracas. Então, vou abrir aqui uma tabela periódica só para você visualizar onde está essa família aí. A família 1A é essa família aqui, ó, da primeira e segunda coluna, beleza? Então, beleza. Aqui, lítio é base forte, frâncio é base forte, césio é base forte, potássio é base forte, cálcio é base forte. Então, as únicas exceções dessas duas famílias é o berílio e o magnésio, que são bases fracas. Tranquilo? Mas por quê? Por que eles são fracos? Vocês estão na mesma coluna. Eu sei que é de acordo com a altura, né, e a localização, não é isso? Então, tem a ver com... Eu não vou saber te explicar agora, eu vou ficar devendo isso para a próxima aula, mas tem a ver com aquilo que a gente falou de eletronegatividade, tamanho do átomo, entendeu? Beleza. Que aqueles caras lá em cima, eles têm alguma característica física deles, né, de tamanho ou de eletronegatividade, que fazem com que eles não sejam uma base forte, mas eu pesquiso e vou te responder na próxima aula, com certeza, beleza? Beleza. Então, todas as bases restantes, todas as outras bases, elas são fracas, entendeu? Então, como é que a gente vai gravar? Foca na base forte, né? As bases fortes estão na primeira coluna, na segunda, tirando o berílio e o magnésio, e todos os restantes da base que você vê, que você identificar, vão ser bases fracas, beleza? Então, vamos lá. Beleza, a gente já sabe o que é uma base, mas a gente precisa tanto dar nome para a base para se comunicar quando a gente quiser explicar de qual elemento químico a gente está falando, quanto a gente precisa, quando for fazer a prova, entender qual elemento químico é aquele só de ver o nome do composto, beleza? Da base. Então a base é muito mais fácil que os ácidos. Assim, a gente tem dois tipos de formas de dar nome para as bases. Existem dois tipos de base. Uma base com elementos de NOx fixo e uma base com elementos de NOx variável. NOx, que é o número de oxidação que a gente viu nas últimas aulas. Beleza? Então, quando a gente fala de um elemento de NOx fixo, é muito fácil. Então, você botar o hidróxido na frente de o nome do metal. Beleza? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o Na, que é o sódio, né? Então a gente vai botar hidróxido. Tá acompanhando comigo, Danilo? Tô acompanhando. Então, hidróxido de sódio. Beleza? Esse aqui Beleza. é bem simples. E lembrando, né? Vou relembrar, a gente já falou, mas eu vou lembrar. Geralmente as bases de NOx fixos são essas bases formadas pela galera da família 1A, pela galera da família 2A, beleza? Então, acho que a gente tem mais uma base de NOx fixo, né? E esse elemento aí, o cálcio dessa base, é o Ca, que é o cálcio.
então vai ficar hidróxido de cálcio. Essa primeira forma é bem fácil, de NOx fixo, beleza? Agora que eu tô. É uma coisa que não é aleatória da sua aula. Tipo assim, a gente compra, eu que tenho muita alergia, então eu tenho, volto comprando pomada, um montão de coisa. Aí sempre é hidróxido de alguma coisa. Então, porque provavelmente, porque esses remédios, pomadas, essas coisas, não são inorgânicos, são orgânicos, a gente vai ver depois. Então, tem carbono, tem muito oxigênio. E aí, uma parte desse composto é uma hidroxila, entendeu? Bom, às vezes até assim, tem um nome, quando eu compro o genérico ou o tradicional mesmo, aí vem assim, né, hidróxido de alguma coisa, de prata, que eu estava usando de alumínio, sei lá o que é, na minha mão, sempre assim. Agora que eu me liguei. Tem a ver com a química. Pode ser inorgânico, que eu acho que tem. Eu já vi algumas vezes alguns remédios inorgânicos, que é realmente isso, hidróxido de alguma coisa direto. Mas também tem esses compostos orgânicos, né? Que eles dão o nome de hidróxido, mas na verdade é só uma parte daquela molécula muito grande que tem hidroxila. Mas tem a ver sim. Eu posso até pesquisar um remédio para eu te mostrar na próxima aula. Beleza, então essa primeira forma de dar nome é fácil, né? Que são NOx fixos. Mas aí na próxima forma de dar nome, que é de NOx variável, a gente tem, não uma forma mais complicada, mas é um jeito que faz sentido para dar nome às bases. Por quê? Por exemplo, aqui, tá vendo? Eu tenho dois ferros, né? Eu tenho o FeOH2 e o FeOH3, beleza? Peraí que tá. Então, beleza? E aí, se a gente usasse a forma de dar nome igual a gente está usando na primeira, eles ficariam iguais, né? Então, o primeiro ficaria hidróxido de ferro e o outro ficaria hidróxido de ferro também. Mas você concorda comigo que a gente não pode usar essa forma, já que são dois compostos diferentes? Porque é da quantidade, né? Exatamente. Então, eles colocaram uma forma da gente dizer essa diferença no nome também, entendeu? Então, como é que essa forma de dizer que são compostos diferentes? A gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez lá em cima, né? Hidróxido mais o nome do metal, e o que vai mudar no final é o número romano que diz quantas hidroxilas eu tenho no... Quantas hidroxilas? Diz o número do NOx do metal, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui, ó. No FeOH2, o NOx do ferro aqui é mais 2. Por quê? Eu já expliquei, mas eu explico de novo para a gente lembrar. Por que o NOx dele aqui é mais 2? Porque, pensa comigo, ó, eu tenho ferro. Desculpa que eu estou usando outro computador aqui, isso é meio ruim. OH2. A gente sabe, Elenida, que o NOx aqui da hidroxila ele vai ser sempre menos 1, beleza? Então, se eu tenho duas hidroxilas, meu NOx aqui é menos 2. Eu multipliquei esse aqui vezes isso aqui, beleza? Então, eu preciso ter um NOx aqui que quando eu somar com ele vai dar 0, né? Porque a gente sabe que a carga, né, de um composto químico é sempre neutro, beleza? Então, o número que eu diminuo a 2, que dê 0, é 2. Então, a gente sabe que o NOx do ferro é 2. Beleza? Beleza. Uma outra forma que eu tinha explicado também, mas é bom você saber, é da gente cruzar, né? Então, por exemplo, se aqui eu tenho 1, né, que é como se eu tivesse 1, eu passo para cá. Então, eu sei que o NOx desse aqui é menos 1, como a gente já tinha dito. E se eu estou com 2 para cá, eu passo ele para cá, eu sei que o NOx do ferro é mais 2, igual está aqui, igual a gente conseguiu na resposta. É uma outra forma, um macete, para descobrir o NOx dos elementos também, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui a gente começa do mesmo jeito que a gente fez lá, ó. Hidróxido de ferro. Hidróxido de ferro. E agora a gente vai colocar o que mostra que esse hidróxido de ferro é esse aí e não o outro. Então, a gente vai botar o 2 em romano, beleza? A gente fez lá o cálculo e viu que o NOx do ferro aqui é 2. E nesse aqui, não sei se vai dar nessa linha, mas a gente sabe que vou fazer agora bem maceteado, né? Eu vou passar o 3
Eu vou passar esse 3 aqui para cima, então eu sei que o NOx aqui pega mais 3. Então, esse... É que eu tô com dificuldade de colocar um negócio. Vou fazer aqui. O nome desse é hidróxido de ferro 3. Beleza? E assim é a forma que a gente dá nome às bases, né? Se tiver NOx fixo, a gente faz hidróxido de alguma coisa, do nome do metal. Se não tiver o NOx fixo, a gente especifica o número do NOx do metal no final da palavra aí, do nome da base, beleza? Beleza. E aí a gente acabou as bases, né? A gente acabou de falar sobre as bases, beleza? E aí a gente vai entrar nos sais, que são muito importantes, tanto para o Enem, que é muita questão disso no Enem, nos vestibulares. E eu acho que é a primeira vez que a gente encontra com uma reação, né? Que a gente entende como uma reação acontece, o que é uma reação, por mais que eu já tenha falado. Beleza? Eu não coloquei sal aí como exemplo do dia a dia, porque, pô, a gente come sal todo dia, né? Então, a gente aqui vai aprender outros tipos de sais, mas acho que a galera já sabe que o sal tá no nosso dia a dia, beleza? Eu então nem sei, porque ele tá com a boca cortada de tanto sal que eu como. Que isso, não, faz mal, não pode comer isso não. Eu boto uma folha de alface, eu boto quase 100 gramas de sal. Que isso, não. Eu como um pote, um vidro de azeitona, se bobear, se eu estiver jogando baralho, então ele vai todinho. Que isso, eu tô com a boca toda cortada. Tá doido. Eu como pão, eu passo manteiga e boto na chapa e tasco sal. Tu bota sal no pão com manteiga? Depois que eu passo manteiga, eu boto na chapa pra ele ficar crocante, tasco sal e passo a mão assim pra ele sumir na manteiga. Tu tem pressão alta, não? Não tenho não, ainda fui no médico ontem, tá tudo ok, graças a Deus. Tem que tomar cuidado, tem que se cuidar. Eu tô fazendo check-up, aí eu tô, da bola eu tô metendo na jaca, tudo que eu tava me segurando. Tem que se cuidar. Então vamos lá. Como é que a gente define um sal na química? A gente diz que são compostos que, quando em água, liberam 2 íons. E um desses, assim, é porque você pode liberar mais de um íon num sal. Mas quando você libera um íon e esse íon não é esse cátion, desculpa. Eu tô mandando meu filho falar baixo. Beleza. Vamos aí, caramba. E quando essa substância libera íons, e quando o cátion é diferente do hidrônio, beleza? Que se for o hidrônio, a gente sabe que é um ácido, então se ele libera um cátion que não é o hidrônio, beleza, show. Mas ele também libera um cátion, um ânion, desculpa, que não é hidroxila. Então, se eu liberei hidroxila, eu sei que é uma base. Então, o que eu estou falando? Um sal é um composto que não é, quando em água ele libera íons, mas também não é nem um ácido e também não é nenhuma base, beleza? Então, esse é o sal. Eu coloquei a fórmula geral aqui, né, como se o C fosse o cátion, né, e o A fosse o ânion. Então, quando eu coloco um sal, né, em água, ele libera o cátion, que é a carga positiva, e libera o ânion, que é a carga negativa. Ou seja, o cátion não é o hidrônio e o ânion não é uma hidroxila. Então, esse composto aqui é um sal. Eu coloquei alguns exemplos aí, né, de sal. Então, a gente tem o cloreto de sódio aqui no primeiro. No segundo, a gente tem o sulfato de cálcio. No terceiro, a gente tem o fosfato de cálcio. Desculpa. E o último... Não, o último não, né? Que tem outro que estava tampando ali. A gente tem o fosfato de amônio. E, por último, o borato de magnésio, beleza? E agora, a gente vai entender de onde vem o sal, né? A gente falou lá no começo que o sal vem de uma reação entre ácido e base, e é muito importante essa reação de neutralização, porque cai muito no Enem, e é a primeira reação que a gente vai ver, assim, propriamente dito, por que ela acontece, beleza? Então, como é que o sal é formado? Você tem que lembrar, cara, o sal é formado sempre quando você reage um ácido com uma base, beleza? Então, lembrou de sal, tem que lembrar, cara, o sal é produzido por um ácido mais uma base. E é por isso que a gente até aprende antes o ácido e a base, para poder, quando chegar no sal, entender como ele é formado, beleza? Beleza. Então, esse ácido e essa base, como é química, a gente não está somando eles, né? A gente está fazendo uma reação. Então, essa reação
onde eu reajo um ácido com uma base, é chamada de reação de neutralização, beleza? E a reação de neutralização é uma reação de dupla troca. Aí eu vou te explicar o que significa essa reação de dupla troca, beleza? Eu coloquei um exemplo aqui geral, tá vendo? COH mais HA, HA mais água, beleza? O que eu estou dizendo aqui quando eu falo em dupla troca? Eu estou falando que o C ele vai ocupar o lugar do H, beleza? E o H ele vai... E o H ele vai ocupar o lugar do C, entendeu? Por isso uma dupla troca. Quando o C ocupa o lugar do H, forma o Ca, e quando o H ocupa o lugar do C, forma o H2O, né? Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, beleza? Beleza. E aí fica aquela pergunta, pô, mas por que esse nome, né? Neutralização, por que tem esse nome de neutralizar? Eu vou explicar aqui no quadro, beleza? Porque... E também por que não se tomam e se trocam? Vamos lá. Por que acontece? Vamos dizer que eu tenho agora, eu vou usar o mesmo exemplo lá, o CA não, desculpa. Ó, vamos lá. Eu tenho o COH, beleza? E o HA. Primeiro, vamos colocar eles em água. Vamos lembrar o que acontece quando a gente coloca eles em água, beleza? Aqui eu formo o C mais e o OH menos. Beleza? Uhum. E aqui eu formo um H mais o A menos. O que acontece é que esse H mais se junta ao OH menos, beleza? E o A menos se junta ao C mais, beleza? Aí você perguntou, poxa, mas por que eles não somam, eles se trocam? Então, quando a gente fala de reação química, sempre que uma reação química acontece, a gente tem que lembrar que o mundo tende ao equilíbrio. O mundo faz tudo para ter menos energia possível. Então, quando essa reação acontece, quer dizer o quê? Que esse lado aqui direito da reação ele é mais estável do que o lado esquerdo, entendeu? Então, geralmente são materiais sólidos, por isso que o sal é sólido. São materiais com ponto de fusão mais alto. Então, quando uma reação acontece assim, espontaneamente, né, sem você precisar dar nenhuma energia, aquecer ou aumentar a pressão, é uma reação que tende a ficar mais estável. Né? Tudo no mundo tende a ficar mais estável. Beleza? Então, acho que agora que foi... Ah, tá. Por que neutralização? Acabei não falando, né? Porque... Esse H+, aqui, né, que é o que dá o caráter ácido para o ácido, lembra que a gente tinha falado quando libera H+. E esse aqui que dá o caráter básico para a base, eles se juntam. E aí você não tem mais caráter nem ácido nem básico, fica um caráter neutro. E por isso que tem o nome de neutralização. Beleza? Entendeu, Danilo? Entendi. Isso era o que eu queria explicar, acabei esquecendo. Beleza. Entendi. Vou voltar aqui. E aí, a gente vai fazer algumas dessas reações agora na mão, só para ver se a gente entendeu. É rápido, né? Para ver se a gente pegou. Treinar um pouco, né? A nomenclatura e montar as reações, beleza? Então, a primeira é o hidróxido de cálcio mais o ácido clorídrico, que é uma reação famosíssima para a gente. A gente já usou muito como exemplo. Então, primeiro lá, né? Entender, passar de nome para elemento químico, né? Esses dois compostos. Então, eu vou fazer agora o primeiro, hidróxido de sódio. Hidróxido a gente sabe que é uma base, né? A gente viu hoje. Então, já vou botar aqui o OH, beleza? E sódio. Sódio é o Na. Isso a gente já tem que estar na veia, porque é de tanta repetição. Beleza, a gente transformou o primeiro... Na, tá? Desculpa. A gente conseguiu transformar o primeiro elemento de palavra, né? Para elemento químico. Beleza? E o segundo aqui, que é o ácido clorídrico.
vou lembrar lá da nossa aula de ácido, não sei se você lembra, hídrico, quer dizer que ele é um hidrácido. Ele não tem oxigênio na composição dele, beleza? Então, se ele não tem oxigênio, ele é um ácido, eu sei que ele já tem um H, não tem oxigênio, e ele está falando aqui que é clorídrico, né? Então, eu pego aqui o prefixo, né, que é do cloro, e eu sei que é um ácido composto por cloro, sem oxigênio, então o cloro fica aqui sozinho, beleza? Uhum. E aí, vamos usar de exemplo lá aquele modelo que eu dei. O que aconteceu aqui? Desculpa. O que aconteceu aqui? O cátion ele se juntou com o ânion, beleza? E o H+ se juntou com o OH-. E eu também sei que eu sempre, quando tenho uma reação de um ácido com uma base, eu formo sal e água. Então, vamos voltar lá para a gente fazer, sabendo de todas essas coisas aí. Então, eu sei que no resultado, fiz que eu pulei aqui a linha, tá, Danilo? Eu sei que no resultado eu já tenho água, que é H2O. E o meu sal, né, que é o outro produto, ele é formado pelo cátion da base, né, o Na, e pelo ânion do cloro. Então aqui eu tenho essa reação de neutralização, né, do hidróxido de sódio mais o HCl, formando água mais sal, e esse sal aqui é o cloreto de sódio. Beleza, Danilo? Entendeu? Você, no caso, o hidrogênio se junta, né? Isso, o hidrogênio se junta aqui. Eles se juntam, de certo modo, eles se trocam, né? Isso, exatamente. Isso. Aí vem para cá. Beleza? Uhum. Essa foi simples, né? Porque eu só tinha uma hidroxila e só tinha um hidrogênio. A próxima vai ser um pouco mais complicada porque esses números vão ser diferentes, mas a gente vai entender como é que a gente vai resolver, beleza? Então vamos voltar lá no exercício, ó. Esse aqui já tá feito, então vou botar aqui, pronto. Fizemos já. E o segundo a gente vai ter que fazer essa reação, né? Montar lá a equação da reação do ácido sulfúrico mais o hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio a gente já sabe, então a gente vai colar lá da primeira questão, né? É o NaOH. A gente vai colar aqui. Partícula aí. Então, estou colando. E agora vamos entender qual é o ácido da reação. Então, aqui é o ácido sulfúrico. E vamos lembrar lá da aula de ácido, né? Para ele ter esse final ico, quer dizer que ele é um oxiácido, ou seja, ele tem oxigênio na composição dele. E ele também tem enxofre. Então, quando ele é ico, ele tem o menor NOx, ou seja, é um NOx baixo. Esse prefixo sulfo, no caso, é de enxofre. Enxofre, exatamente. Então, vou colocar aqui, ó, eu já sei que tem um H. Esse... O enxofre é S, né? Na tabela, o enxofre é S, né? Isso. S, alguma coisa, não sei. S. S puro. E aqui, aí a gente, treinando, vendo muito exercício, você vai associar o ácido sulfúrico a esse cara aqui, beleza? Esse carinha aqui, H2SO4. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Pô, a gente sabe que forma sal e água, né? Então, já vou colocar água aqui, porque eu sei que já forma água. E aí fica aquela pergunta, qual sal que eu... H2O. E aí fica aquela pergunta, qual sal que eu vou formar? Poxa, eu sei que tem o cátion aqui da base, então já vou botar aqui Na. E eu sei que eu vou botar o ânion do ácido, né? Mas lembrando que o ânion é isso tudo aqui, ó. Beleza? Então eu vou botar aqui SO4. Mas aqui ainda tem um problema. Por quê, Danilo? Lembra aquele macete que eu falei da gente cruzar? Então, por exemplo, né? Eu cruzei aqui, então eu sei que o NOx desse ânion aqui é -2. E eu cruzei aqui, eu sei que o NOx do hidrogênio, que é o NOx fixo, então ele é +1. Então aqui, no sal, eu teria -2. E o NOx do sódio, que também é fixo, é +1. Então as cargas não estão ficando neutras. Concorda comigo? Eu tenho mais carga negativa
do que a carga positiva, beleza? Então, o que a gente faz? A gente cola um pouco de cima aí, né? Como é que ele faz para igualar as cargas no de cima? Ele coloca 2 hidrogênios. E a gente vai fazer da mesma forma. Para a gente igualar as cargas, a gente vai chegar aqui e vai colocar 2. A gente vai usar 2 sódios. Então, 2 vezes mais 1 dá mais 2, menos 2 dá 0. Então, a gente igualou a carga desse sal. Então, a gente resolveu essa reação de neutralização, né? Eu tenho a água mais o sulfato de sódio. Beleza? Foi, Denildo? Mais um. Sulfato de sódio. A gente vai aprender como é que dá nome para os sais mais tarde também. Beleza? Mas foi? Quer? Eu posso repetir. Se quiser, eu repito. Quer que eu repita? Como fica o nome? Sulfato de sódio? Sódio. A gente vai ver a nomenclatura dele. A gente vai aprender como é que dá o nome para os sais. Mas sobre a reação, você teve alguma dúvida aqui? Esse lance dessa troca aí, né? Eu tenho que me ligar nisso aí. Essa troca e depois checar se os elementos eles estão neutros, né? Se o sal que foi formado aqui ele está neutro, que aí você faz essa correção aqui, beleza? Então vamos lá. Então a gente fez isso aqui. Então a gente já viu alguns exemplos aí de reação de neutralização. E aqui eu coloquei outros exemplos de reação de neutralização. Tá vendo? Vou aumentar minha tela. Desculpa, eu aumento aqui, desculpa. Tá vendo? Beleza. Então, ó, aqui eu vou. Aqui, ó. Eu tenho, ó, hidróxido de potássio, né? O hidróxido de potássio mais o ácido carbônico dá carbonato de potássio mais água. Então, eu tenho, ó, hidróxido de cálcio mais o ácido fluorídrico, que dá o fluoreto de cálcio mais a água. Eu tenho. Esse aqui cancela. Esse aqui não era para aparecer, não. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as bases, quando se juntam, sei lá, ou se misturam, no caso, não sei como é que eu vou dar a palavra, sempre se transforma em água também, né? Então, quando a base só tem resultado de água, só tem um produto como água quando ela reage com um ácido. Então, por exemplo, ó, essa base aqui está reagindo com esse ácido carbônico, né? Tá vendo? Tem um H na frente, entendeu? Uhum. Essa aqui também é um cálcio que tem um H na frente. Esse aqui é um caso à parte, não, eu botei aqui, mas tá errado. Mas elas seguem o mesmo padrão. Tá vendo isso aqui, ó? HCl é um ácido mais uma base, aí tá dando sal mais água, beleza? Uhum. Então, esse quarto exemplo aqui, né, é o ácido clorídrico, que a gente já viu, né, HCl, mais o hidróxido de magnésio, que forma o cloreto de magnésio, mais água. E esse último aqui, que é o que eu vou falar na próxima slide, é o ácido fosfórico, mais o hidróxido de sódio, que forma o ácido... O ácido não, desculpa. O fosfato de sódio. Mas esse tá vendo que ele ainda tem um H aqui, né? Então ele é um cara um pouco diferente que a gente vai falar no próximo slide, né? Ele é o fosfato de sódio, beleza? Então esses aqui são os exemplos de neutralização. Tá. E por que aquilo ali acontece, né? Aquele sal fica com um H ainda na sua composição química, né? É porque aquela neutralização que a gente falou, né, do OH-, né, reagir com H+, ela não acontece completamente, entendeu? Então, na verdade, o que acontece? Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma hidroxila só, né, e eu tenho 3 Hs. Aí o que acontece? Só um H+, reage com essa hidroxila, formando a água. E o restante do H continua junto do fosfato, entendeu? Uhum. Então, eu tô tentando explicar como isso acontece, mas isso não é muito comum. Mas se aparecer na prova, você tem que saber por que isso acontece, beleza? Então, como eu não consegui... como eu não consegui neutralizar todo o H+, eu digo que aconteceu uma neutralização parcial. Então, essa aqui não foi uma neutralização total, foi uma neutralização parcial, entendeu?
Então, como tanto pode sobrar H+, eu posso sobrar OH também, né? Nesse exemplo aqui de baixo, tá vendo? Aqui eu tenho 4 hidroxilos, mas eu só tenho 2 H+. Então, eu consegui neutralizar 2 desse aqui, mas sobrou 2 que ainda ficou aqui na composição do sal. Beleza? Uhum. Então, o que acontece? Eu tenho um sal. Quando acontece o de cima, né? De sobrar H+, eu tenho um sal ácido. Ou seja, eu ainda posso neutralizar uma base com ele. E quando eu tenho hidroxila, né? Eu fico com sal básico. Eu ainda posso neutralizar uma base com ele. Entendeu? Beleza. Então, a neutralização parcial. Uma coisa que dificilmente acontece, mas acontece. E agora a gente vai para a nomenclatura dos sites, beleza? Essa é uma parte não difícil, né? É uma parte complicada porque tem muitas variações, né? Você viu falando, cloreto disso, fosfato daquilo, sulfato daquilo, não sei o quê. Tem muitas variações, costumam complicar um pouco as pessoas, mas a gente vai tentar deixar da forma mais simples para você entender, beleza? Beleza. Fala baixo, caramba. Então vamos lá. Desculpa. Não, relaxa. Ele tá jogando aqui na minha frente, ele fica falando alto. Tá jogando o quê? Free Fire? Eu também jogo, eu também fico enchendo o saco da minha mãe também, aqui. Não, porque quando eu fico no quarto, ele ficava jogando no quarto. Agora o Lain botou o computador dele aqui, os dois aqui, pra gente já dormir às vezes e ficam jogando lá e cá. Só que eu tô pra cá também e. Ele fica jogando aí também. Barulho. Então vamos lá. Então, como é que a gente dá a nomenclatura do sal? Lembra que quando a gente fala de sal, né, a gente tem que sempre lembrar que o sal ele é derivado de um ácido com uma base, beleza? Uhum. E é daí que vem essa dificuldade no nome. Por quê? Porque quando a gente dá o nome do sal, a gente tem que lembrar do ácido que gerou ele para poder dar o nome baseado nesse ácido, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho o final eto, quando eu falo sulfeto, cloreto, quer dizer que o meu ácido era um ácido clorídrico, entendeu? Era um ácido sulfídrico, beleza? Quando eu falo de sulfito, então, por exemplo, eu falei do sulfito de sódio. O meu ácido que formou esse sal era o ácido sulfuroso, entendeu? E quando eu falo de ácido, então, sulfato, o ácido que gerou esse meu sulfato de alguma coisa era o ácido sulfúrico, beleza? Então, é aí que está a dificuldade de dar nomenclatura ao site, né? Da gente lembrar que ácido que gerou ele para poder dar essa nomenclatura, beleza? Então, vamos lá. Então, a gente vai treinar um pouco aqui com essas reações. Eu vou abrir aqui para gente treinar. Você vai conseguir ver, mas eu vou te falando. Essa primeira reação aí, a gente tem o hidróxido de sódio, a gente aprendeu a dar o nome hoje. E a gente tem aqui, não sei se você lembra, mas eu vou te ajudar, o ácido carbônico. Mas aí, por que é um ácido carbônico? Porque ele tem oxigênio, ou seja, se ele tem oxigênio, ele não é hídrico. Que você só dá o nome de hídrico quando um ácido não tem oxigênio, beleza? E o NOx do carbono aqui, ele é +4. E a gente viu lá, e como a gente tem o NOx +4, vou até ver se eu botei aqui, eu tinha até pegado essa apresentação para a gente revelar. Peraí, só acho. Tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Tá vendo? A gente tem aqui um CO3, beleza? E nessa tabelinha que eu mostrei para você, tá vendo? O final é I. Então, é um ácido carbônico, beleza? Lembrando aí da última aula. Então, se o ácido é um ácido carbônico, a gente vai vir aqui na tabelinha, beleza? Ó, o ácido carbônico, o nome do sal que troca é o ato, beleza? Então, ácido carbônico vira carbonato. E aí, eu não coloquei aqui, desculpa, mas como é que a gente dá o nome do sal? Vou até colocar aqui embaixo. A gente primeiro coloca o palavra. Hoje que é do Minecraft aqui, problemas técnicos. Palavra. Deixa eu ver um pouco.
palavra Olha, pequeno. do ânion. Por exemplo, carbonato, sulfito. Eu sempre falo essa palavra antes, né? Que é a palavra que vem do ácido, mais o nome do cátion, que é a parte fácil. Aquele lancezinho que a gente usa aqui na cozinha, bicarbonato de alguma coisa que eu não lembro o que é. Exatamente, Eu não, exatamente. eu não uso, né? Raramente eu compro. Esse dia minha filha perguntou, eu não compro isso, não sei nem para que serve. Serve como fermento também, serve como fermento. Esse fermento royal que você compra, que não é o biológico, é bicarbonato, sabia? Ah, é? Também? Porque o que ele faz? Quando ele esquenta, ele libera CO2. É isso que faz as coisas incharem. Exatamente. Então a gente viu lá, né, que primeiro eu vou colocar o nome referente ao ânion, né? Então o ânion aqui, tá vendo? Nesse sal é o carbonato, é o carbonato, mas que vem do ácido carbônico, né? Já até por uma etapa. Então a gente primeiro falaria o carbonato e depois falaria o nome do cátion, que é o potássio. Então, esse primeiro sal aí formado é o carbonato de potássio. O segundo, qual a reação que a gente tem? A gente tem o hidróxido de cálcio, né, que é o NOx fixo, ele é da família 2A, então é só o hidróxido de cálcio. A gente tem o ácido fluorídrico. Aí lembrando, por que é fluorídrico? Não sei se eu botei aqui, tá vendo? Hidrácido, né? Ele não tem oxigênio. Eita, desculpa. Ele não tem oxigênio, tá vendo? É só o HF. Então, ele é um hidrácido. Então, aí você bota o ácido, o sufixo e o hídrico no final. Beleza? Então, aqui eu tenho o hidróxido de cálcio mais o ácido fluorídrico. E é aquilo de novo. Primeiro eu vou dar o nome do ânion, né, que vem do flúor, vem do ácido, e a gente vai lá na tabelinha de novo. Ó. Hídrico. O ácido fluorídrico, eu transformo ele no eto. Entendeu? Então, fluorídrico vira fluoreto. Beleza? Então, eu tenho fluoreto e cálcio. Vamos. E agora, no 3, eu tenho aqui o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, a gente até já vai usar aí o roubado aí do HF. Então, ele é um hidrácido que termina em hídrico, então é ácido clorídrico. E aqui é o hidróxido de magnésio, família 1A2A NOx fixo, então é o hidróxido de magnésio. E o sal que formam dele é esse sal que tem o ânion do ácido clorídrico, né? E a gente viu no de cima, né? Se é hídrico, o final vira eto. Então eu tenho fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio. E no último aí, eu tenho o ácido fosfórico, porque vem da mesma ideia aqui do carbônico, o NOx do fósforo aqui, ele é mais 4, mas é pela cara que ele tem, ó. Tá vendo aqui, ó? 4. O 4. Tá vendo? Aqui é ao vivo. Isso. Então, eu tenho ácido fosfórico, que com o hidróxido de sódio vai formar. Então, eu tenho fosfórico, final é ico. Então, fica ico. Ele vira átomo. Então, eu tenho o fosfato. Aqui é P, mas é fósforo. Então, é fosfato de sódio. O que significa essa letra entre parênteses aqui, pequenininha, o AQ? É do estado físico do componente. Então, por exemplo, ó, o primeiro, aqui é aquoso. Se tivesse S, seria sólido. E esse L é porque dizer que água é aquoso é meio estranho, né? Então, eles falam que é líquido. É que água aquoso é engraçado, né? Mas eu fiquei na dúvida. É isso mesmo. Aquoso, líquido e sólido. É legal tentar nisso mais pra frente, a gente vai entender por quê. Tem a ver com reação, essas coisas. E aí eu coloquei essa última parte aqui da aula para a gente ver alguns macetes, porque essa tabela a gente não vai ter na prova, né? Essa aí de hídrico, então a galera costuma usar muito a musiquinha, né? Então o pessoal fala, formoso periquito, pico de pato, entendeu? Osuito,
Formoso, vou até escrever aqui, que eu botei aqui para escrever isso. Então, vou botar os macetes aqui. Aí você escolhe o que você achar melhor. Bom, Formoso, periquito, bico. E aí, ó. Esse de cima eu não lembrei de cabeça, eu não lembro de cabeça qual é, mas tem. tá faltando o primeiro. Vamos ver aqui, né? Vamos ver se na internet ajuda. A internet sempre ajuda. O cara tem a foto bonita. Vamos ver. Deve ser. Esse aqui com certeza tem. Ah, não tem. Poxa, não tem não. Mas a gente pode inventar, né? Já que não tem, a gente inventa. Vamos ver. Hídrico. É porque não tem nada com hídrico, né? É. Sei lá. Então, essas a gente pode criar vários, né? Bico de pato. Uhum. Pode ser, sei lá, tio Chico chato. Pode ser um. Aham, entendi. Então, uma coisa para associar, né? E também tem um outro macete, que é o macete que eu uso, que é você guardar um exemplo, né? Então, como é que eu faço sempre? Poxa, eu sei que o ácido clorídrico vira cloreto. E eu sei que o sulfúrico vira. Eu sei que o sulfúrico vira sulfato. E eu também sei que o sulfuroso vira sulfito. Então, quando eu tiver caras que se parecem com HCl, por exemplo, vai ter o mesmo comportamento. Entendeu? Uhum. Quando eu tiver caras que forem parecidos com o H, vou botar grande porque eu não estou conseguindo colocar normal aqui. Quando eu tiver o H2SO4, ou algo parecido com isso, eu vou saber que vai ser hiato. E aqui no H2SO3, eu também vou saber que parece um pouco com isso. Essa é a minha forma. Eu concordo, cara, que a música é muito mais fácil, assim. É muito mais rápido de você perceber esses famoso periquito, bico de pato. Mas também tem essa segundo macete que ajuda também. Beleza, Denildo? Beleza. Essa foi Qualquer a aula. ajuda é bem-vinda. Essa foi a aula de hoje. Assim, eu dei uma podia ter botado mais alguns exercícios, mas a ideia é que na próxima aula a gente comece a ver outros tipos de reações químicas, beleza? Hoje foi aula VIP, né? Foi aula VIP. Aula particular. Beleza? Tá bom. Beleza. Obrigado aí, Denildo, aí. Obrigada a você, Anderson. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. Obrigado. Bom feriado. Feriado, que eu vou passar trabalhando. Eu voltei a trabalhar. Voltou a trabalhar? Trabalhei semana passada, terça e quinta, e hoje e trabalhei essa semana terça e quinta, e fui hoje para não ir na terça. Então, eu trabalhar de casa é ruim por isso. Você trabalha todo dia, se não der uma pausa. Mas... Esse prefeito safado não depositou dinheiro da passagem da gente, nem eu difícil acesso, aí eu falei com a diretora. Como ela me leva, eu não posso nem reclamar, né? Você trabalha de quê, Denildo? Eu sou merendeira de município. Ah, merendeira? Caraca. Mas voltou a trabalhar, mas por quê? Não, voltei a trabalhar, eu vou lá, não faço nada, eu fico lá. Aí eu dei uma olhada nas matérias, e tempo que eu fico lá. Eu tô pegando de 9 a meio-dia. Eu acho que eles estão fazendo isso mais para acostumar o pessoal, né? Deve ser, né? Porque ele deve voltar às aulas. Cara, isso aí tá pensando em eleição, mas só que ele tá fazendo um montão de campanha pra gente, mas ninguém quer voltar, não vai voltar, não.
Como ela me dá carona e a outra me traz, eu não posso nem reclamar. Mas também não tá. Eu tô indo porque tem que ir, né? Sim, E a sim. greve que o CEP estava querendo, acho que não foi. Não sei como é que ficou. O que eles estavam querendo? Não, o pessoal da educação, se voltar às aulas, vão fazer greve, já está estipulado já. Caraca, é? É, enquanto Caralho. não tiver vacina. Mas tá certo mesmo, tá certo, tem que voltar. Lá em Aí, como Manaus. vai tendo criança, no meu caso, eu vou por ir, né? Uhum. Porque eu não sou professora, eu sou merendeira. Eu não tenho criança para dar merenda, mas pelo menos eu não levo falta. Ela me leva, ela me traz, para mim tá bom. Sim, sim. É assim, o que eu. O E que tá eu contando como se eu tivesse ido na semana toda, entendeu? sim. Porque hoje ela falou para mim que o ponto é para assinar normal, graças a Deus. Porque o que eu penso assim é que realmente tem crianças que vão precisar ir, mas assim, cara, eu acho que tem criança que precisa ir para um reforço. Aí vai, sei lá, numa turma de 10 vai 3, 2, aí tudo bem. Agora É porque voltar. tá a distribuição do cartão alimentação do pessoal, né? Ah, Não é, não é comigo, mas mas o aí cartão eu vai vou lá. sair. Mas esse cartão vai Cara, sair, o o cartão pessoal não vai nem de máscara na escola. Eu trabalho no morro, o pessoal não usa nem máscara. A gente passa o morro todinho, não tem ninguém de máscara no morro. As é, crianças tudo largadas na rua. é foda. É triste, né, cara? Muito triste. Quem morre é pobre, que vai para o hospital A público. gente sabe que precisa, Aham. mas o dinheiro que ele tá dando não é pra nada, R$ 54. Nossa. É, Vergonha. é difícil, né? A realidade é que muita criança, a refeição que tem no dia é na escola, né? A gente sabe disso. A refeição que tem no dia é na escola. E a criança em casa, o pai sem trabalhar, piora duplamente, né? A Fica bem situação. pior. Caraca. A escola que eu trabalho não tem nem condição de voltar, porque ela já era uma estrutura ruim. A estrutura física da escola já é ruim antes da pandemia. Agora, então, Sim. Caraca. porque se tiver aqueles padrões que eles estão pedindo, tipo padrão FIFA, lá não tá nem padrão séries. Mas foi o que o pessoal falou, assim, eu tenho um amigo meu que ele estuda educação, né? Acho que ele faz o mestrado, doutorado, não sei. E ele estuda essas escolas do ensino médio. Ele falou, cara, a maioria das escolas não tem nem esgoto e água encanada. Tipo assim, A escola que eu trabalho lá, cara, a caixa d'água, agora não, né? Mas quando tem um ano e pouco atrás, até gambá tinha dentro da caixa d'água. nossa. Quando eles foram fazer a limpeza. É no morro, tem uma mata atrás, volta e meia tá caindo coisa e quebra a tampa, sabe? Aí Sim. fica, até a prefeitura mandar alguém consertar, fica daquele jeito, é horrível. A escola é cheia de infiltração, é cupinha, dá com pau, faz disponibilização 2 vezes por ano. Ou Sim. seja, esse ano não fez, porque geralmente é dezembro e junho, que é período de férias, antes das férias um pouquinho. Quando Sim. eles liberam as crianças, antes da gente parar, eles fazem. Né, Uhum. para dar tempo da escola ficar fechada, para quando voltar já está tudo morto, a gente volta uns dias antes das crianças para limpar. Não fizeram. A gente foi lá limpar esse dia, tinha barata assim, a quilos, tirava na pá. Meu Deus. Aí você acha que tem. A sala de informática era cupim puro. Não tem como voltar, não tem estrutura, não tem. Isso é, aqui eu trabalho. E como aqui eu trabalho, tem várias. E olha que é aqui na Zona Sul, hein? Caraca. Mas eu morro, porque eu moro numa escola. Eu moro numa escola na Zona Sul. Uhum. A minha casa é em Realengo, mas eu tô morando aqui. Sim. Então, assim, a escola que eu moro é asfalto, em frente ao Lagoa Rodrigo de Freitas. Tem tudo. Sim. Tem tudo. Se ele resolver voltar às aulas amanhã, ela pode voltar. Sim. Mas lá no morro não dá. Onde eu trabalho não dá. Caraca. Vamos É esperar muito que dê diferente. tudo certo aí, esses guardiões do Crivella aí. Esse aí acabou com ele. Agora a Globo tem que filmar as escolas agora. É. Cara, como é que pode, né? A Globo, pô, fez tudo pra pegar os caras, né? Eu fiquei impressionado. E conseguiram, bonito. Valeu, Denildo. Eu vou sair aqui. Valeu, obrigado aí. Obrigado, Anderson. Boa noite. Tá bom, tchau. Tchau, fica com Deus.